Capítulo 211. Quem é o arrogante? Quem é você? André ficou chocado. Ele estava com medo e com raiva ao mesmo tempo. Este capitão do terceiro da Legião do Vento Veloz estava em uma situação terrível. A única coisa em que ele estava segurando eram 2 pedaços de metal de 3 a 4 metros de comprimento. As outras partes estavam quebradas em pequenos pedaços. O pior era que as mãos dele estavam sangrando e as veias dos braços estavam inchadas. Sua parte superior do corpo tremia, e ele não tinha poder para mover qualquer parte de seu corpo. Metade de sua energia e espírito foram destruídos por este soco, que estava fora deste mundo. Um soco tão impressionante. Tal poder devastador. André não tinha visto esse nível de maestria em toda a sua vida no portão das águas termais. Isso o assustou até a morte. O que mais o envergonhava era que a pessoa que aparecia apenas zombar dele enquanto o questionava. Essa pessoa nem olhou para ele. A pessoa se agachou e segurou o jovem que estava na capa vermelho escuro de Torres desmaiado. Uma expressão de raiva apareceu em seu rosto quando ele agarrou o ar e uma garrafa de uma poção vermelha apareceu. Esta poção foi então despejada na boca do jovem. Mas desde que o jovem loiro se ajoelhou e se dirigiu a essa pessoa misteriosa como Sua Majestade, André sabia que essa pessoa era provavelmente o rei de Chambord que o jovem loiro mencionou. Ele tinha ouvido falar deste reino afiliado de nível 6 antes, mas seu conhecimento de notícias era menos atualizado que os mercenários. Ele não sabia sobre o que aconteceu na Montanha das Duas Torres. Ele estava louco e com medo porque ele não achava que este reino fosse qualquer coisa, e ele não sabia como um mestre poderoso como este homem poderia ser de lá. Este capitão do batalhão também não viu que o jovem mestre Coulon, que estava deitado no chão em seu próprio sangue e gritando sobre matar todo mundo em Chambord, ofegou como se visse um fantasma e desmaiasse. Coulon estava tão assustado que seu corpo ainda estava tremendo depois que ele perdeu a consciência. Esse jovem é um criminoso. Nós, a Legião do Vento Veloz, precisamos penalizá-lo. O comandante da Legião Ptolemy nomeou este criminoso, então apenas deixe-nos prendê-lo. Rei de Chambord André deu um passo à frente e gritou. Depois de saber quem era esse homem, esse capitão não estava mais com medo. Como esse mestre era rei de um reino afiliado de Zenith, ele estaria sob a jurisdição do Império e teria que seguir as leis do Império. André tinha certeza de que esse rei saberia a importância da Legião do Vento Veloz para o Império, e toda pessoa inteligente faria um movimento inteligente. Ir contra uma das 10 principais legiões do Império por uma vida baixa do gueto não valia a pena. No entanto, ele não esperava que esse rei tratasse suas palavras como ar. O rei nem sequer olhou para ele. Ficou claro para ele que o criminoso que estava deitado no chão era 100 vezes mais importante para o rei Chambord em comparação com o capitão do terceiro batalhão da Legião do Vento Veloz. Afinal, todo o foco do rei estava na recuperação desse jovem de pele escura. Depois de 2 ou 3 minutos, o jovem gravemente ferido quase se recuperou sob o efeito da poção de cura. A ferida nas costas parou de sangrar e seu rosto ficou vermelho ao invés de pálido. Como se ele se lembrasse vagamente de algo, uma expressão de medo e raiva apareceu em seu rosto quando ele abriu os olhos. Quando ele viu o rosto familiar, ficou atordoado. Mas depois de um segundo, ele lutou e se ajoelhou na frente de Fei e disse: Mestre, é você? Mestre Vou, finalmente te encontrei. Tio York, a pequena Tina e outros estão todos mortos. Mestre, eu te imploro. Você tem que vingá-los Den, Amã, isso foi vacilo. PQP. Espero de coração que Fei destrua essa cidade inteira também foda-se as consequências kkkk. Este jovem era o novo discípulo de Fei, Philip Zagi. O que? O que você disse? York está morto? O rosto de Fei mudou de cor quando ele ouviu isso. Ele tinha uma boa impressão de York e planejava levá-lo a Chambord. Foram eles que mataram o tio York. Philip virou-se e apontou para André e seus homens. Chamas e fúria apareceram nos olhos do jovem rei. O sorriso tímido e simples não pôde mais ser visto em seu rosto quando a semente de ódio foi plantada no coração desse jovem. Ele era como uma fera que estava lambendo suas feridas.
Ele não esperaria para rasgar seus inimigos em pedaços. Fei olhou para as pessoas do Legião do Vento Veloz. Através da espessa neblina, ele pôde ver uma carroça de metal vermelho escuro. A carroça estava enferrujada e tinha muitas pontas de metal grandes. Havia várias cabeças nas pontas de ferro mais altas e o sangue ainda pingava. Os olhos de uma das cabeças foram abertos com um espírito furioso. Era a cabeça de Orc. Este velho mercenário, que riu e contou a Fei sua história de vida um dia atrás, tinha um espeto de ferro frio perfurado em sua cabeça. Em outras pontas, havia várias outras cabeças. O que mais enfureceu Fei foi que a garotinha Tina, que puxou a manga de Fei e pediu para ele não bater em Orc, não sobreviveu. Uma expressão perplexa e assustada estava naquele rosto de boneca, e seus olhos ainda estavam bem abertos. Esses açougueiros. Eles nem sequer deixaram as crianças que mal conseguiam andar irem embora. Isso é imperdoável. Um fogo queimou no corpo de Fei. Ele sentiu como se nunca tivesse estado tão zangado desde que chegou ao continente de Azeroth. Ele levantou o braço e deu um soco. Com todo o seu poder liberado, uma marca transparente apareceu no céu e caiu como um meteoro. Um barulho alto e agudo soou quando esta marca do punho caiu, e toda a névoa branca na área foi removida dela. Punho gélido celestial supremo. Antes que a marca do punho fosse formada completamente no ar, o capitão Andrev já sentia uma enorme quantidade de pressão. Ele sentiu como se o céu estivesse desmoronando, e essa pressão o fez recuar continuamente. Embora ele tenha tentado o seu melhor para usar sua energia da Terra Amarela para se fortalecer, sua energia se despedaçou com essa pressão e não poderia ser útil. Ele sentiu que a energia não estava circulando em seu corpo corretamente. Sua energia de guerreiro próximo a 4 estrelas estava tendo dificuldade para ser usada por ele. Os soldados que estavam muito mais fracos atrás dele cuspiram sangue quando caíram indefesamente como palha no tornado. Andrev gritou. Seus órgãos internos estavam sendo pressionados e seus ossos estavam deformados. Ele estava vomitando sangue e suas pupilas já estavam se expandindo. Neste momento em que ele sentiu a ameaça sem precedentes em sua vida, ele percebeu quão poderoso este rei de Chambord era. Este rei só socou uma vez a 10 metros de distância, e ele não podia revidar ou mesmo lutar, apesar do fato de que ele pensava que ele era um guerreiro poderoso. Neste momento, ocorreu uma mudança. De repente, um fluxo de fogo violento correu em direção à Fei da boca de uma besta de fogo quando esta fera rugiu. Este fluxo de fogo que estava atirando para fora da boca da besta esmagou-se na marca do punho transparente do punho gélido celestial supremo. Os dois poderes devastadores se encontraram e o tempo pareceu congelar no segundo. Então, uma onda destrutiva de forças foi emitida para os arredores. Então, as bestas do fogo gemeram quando seu poder e presença desapareceram. A marca do punho transparente também diminuiu, mas ainda estava descendo. Ele bateu no grande corpo de Andrev. O corpo de Andrev voou para trás enquanto lançava um jato de sangue no ar. Uma série de ruídos de ossos soaram quando vários ossos de seu corpo se quebraram em pedaços. Ao mesmo tempo, uma figura apareceu de repente na batalha onde os poderes colidiam. Este homem usava uma armadura geral de prata do Império Zenith. Uma leve onda mágica apareceu na armadura. Na verdade, era um item com poderes mágicos. No vento, os longos cabelos azuis tremulavam e seu espírito assassino permanecia. Este homem tinha um rosto nervoso e uma expressão séria. Com sua energia de guerreiro em torno dele formando uma camada de fogo, todo o nevoeiro ao redor dele desapareceu devido à alta temperatura. Os arredores imediatamente se aclararam, e esse homem parecia ser um deus ou um demônio dos tempos antigos. No entanto, numerosas rachaduras apareceram no guarda-mão e na armadura do ombro. Enquanto se movia, essas peças da armadura caíram no chão e se transformaram em pequenas poças de líquido de ferro vermelho preto. Ótimo! 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 Um soco tão estranho feito de pura força física. Ele foi capaz de penetrar através da minha energia de fogo que está me protegendo e quebrando esta armadura guardião do Deus do Fogo.
Rei Alexander de Chambord, não admira que você possa vencer o Cavaleiro do Sol Dourado. Você não conseguiu sua fama do nada. Você deveria se orgulhar desse soco. Este homem andou com a cabeça erguida e uma óbvia dominação e altivez. Você é engraçado. Se eu pudesse me orgulhar de quebrar sua armadura, eu seria capaz de me autoproclamar como o santo marcial. Fei zombou. O número 1 guerreiro da geração jovem em Portão das Águas Termais, Giles, é apenas um idiota arrogante. Oh! Você me conhece. Fei não disse nada. Ele apenas zombou. O velho Zolask e o jovem Modric tinham potencial de serem espiões. Eles eram como James Bond. Estes dois secretamente conseguiram informações sobre as figuras importantes no Portão das Águas Termais e fizeram esboços deles. Giles, que era o mais forte guerreiro da geração jovem, era uma das figuras mais importantes, então Fei naturalmente se lembraria dele. Você é bom em falar, mas isso é inútil. Eu não luto com a minha boca. Dilly, de cabelo azul, não ficou bravo com o discurso provocador de Fei. Ele manteve seu tom arrogante e altivo enquanto olhava para Andrev e os outros soldados que estavam feridos. Ele franziu a testa e questionou. Como você se atreve a ferir os soldados da Legião do Vento Veloz? Rei de Chambord, preciso de uma explicação. Fei riu. Ferir. Você entendeu errado. Eu não apenas vou feri-los. Eu também vou matá-los. Rei de Chambord, você é muito imprudente. Preste atenção ao que você diz. A raiva da Legião do Vento Veloz não é algo que seu pequeno reino afiliado ao nível 6 possa suportar. Giles franziu a testa como se estivesse se sentindo impaciente. Ele apontou para Andrev, que estava lutando para se levantar e perguntou. Diga-me, o que aconteceu aqui? Sim, senhor Giles. Tudo foi simples. Depois que o jovem Cullum foi espancado por Fei, ele foi curado pelos sacerdotes da igreja. Mas como o filho da pessoa mais poderosa no Portão das Águas Termais, ele nunca tinha experimentado isso antes. Ele não queria engolir essa pílula amarga e queria voltar para matar Fei. Mas ele sabia que Fei era muito poderoso e tinha muitos guerreiros fortes que ele não era capaz de lidar, e não ousava ir ao acampamento de Chambord para se vingar. No entanto, ele iria desabafar sua raiva de qualquer maneira, e foi por isso que seu alvo se tornou os dois mercenários que se sentaram com Fei no bar e ousaram ofendê-lo bebendo a cerveja que Angela lhes ofereceu. Cullum não se atreveu a encontrar seu irmão mais velho, Giles, que era o jovem guerreiro número 1 no Portão das Águas Termais, porque seu irmão mais velho não gostava de seu estilo de vida terrível e o punia pelo que ele fazia. Portanto, ele encontrou o capitão do 3º Batalhão, Andrev, que sempre quis elogiá-lo. Usando a poderosa Legião do Vento Veloz, ele rapidamente encontrou onde York e Philip estavam, e ele, com um grupo de soldados sob a liderança de Andrev, foram até o gueto e não deram a York e Philip uma chance para se explicarem ou pedir perdão. York e Philip tiveram que revidar e resistiram para proteger todas as crianças, mas não eram páreo para alguém como Andrev. York fez o melhor que pôde para desacelerar Andrev por alguns segundos, e Philip teve a chance de usar sua habilidade natural para ficar furtivo. Ele queria atacar Cullum para salvar a todos, mas ele foi sentido por Andrev, que era muito mais forte e acabou se machucando na luta. Quando ele ficou furtivo novamente, ele viu York sendo decapitado e caiu frenesi. Mas, felizmente, sua última frieza lhe disse para não lutar até a morte, mas para encontrar Alexander, o rei de Chambord. Só essa pessoa seria capaz de salvar as crianças que foram capturadas e se vingar de York. Ele escapou e encontrou seu novo mestre, o rei Alexander. Como ele escapou, seu sangue pingou no chão das feridas em seu corpo. Andrev descobriu seu rastro e correu atrás dele. Embora os ferimentos de Philip estivessem ficando cada vez piores, ele pôde usar sua técnica furtiva natural, persistindo impressionantemente com ódio em seu coração para entrar no campo da força expedicionária de Chambord. Andrev parecia ter muito medo desse jovem guerreiro número 1 no Portão das Águas Termais, e conhecia bem esse jovem guerreiro. Ele não se atreveu a esconder quaisquer fatos ou ajudar Cullum a encobrir alguma verdade. Irmão, você tem que resgatar nossa família Ptolemy.
Este maldito rei me feriu, e ele também feriu meus subordinados. Ele estava prestes a assumir a honra e o prestígio de nossa família. Kulum, que foi ferido, gritou quando 2 soldados o ajudaram a se levantar. Seu lixo inútil. O prestígio só pode ser obtido com espadas balançando e banhando-se em sangue, não com a calcinha feminina e sua boca falante. Giles estava muito infeliz com o comportamento de seu irmãozinho. Ele abriu a boca e gritou de volta para Kulum. Mas depois disso, ele se virou em Fei e disse com seu tom arrogante: no entanto, rei de Chambord, aquela vida baixa ali feriu Kulum. A família Ptolemy não deixa alguém assim viver. É melhor entregá-lo. Ah! Que piada! Ele é meu primeiro discípulo. O que você pode fazer se ele ferir seu irmãozinho? Deixe ele só se ferir. Você está me pedindo criminoso. Vou pedir-lhe os criminosos também. Entreguem as pessoas que feriram meu discípulo e eu deixarei sua família Ptolemy ir e não massacrarei a legião do vento veloz. Fei zombou de volta. Como você se atreve? Giles ficou furioso. Sua energia de fogo cercou mais uma vez, e ele parecia um demônio do inferno. Deixe a família Ptolemy ir. Massacrar a legião do vento veloz? Um pequeno rei arrogante. Desde que você não sabe onde você está, então deixe-me ver que tipo de poder você possui. Como você pode derrotar o Cavaleiro do Sol Dourado Sultan?